pessoal, bem-vindos a mais uma aula da tutoria de matemática e nós vamos iniciar hoje a nossa sessão de trigonometria. A aula de hoje será sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Bom, o ato de medir envolve sempre uma comparação de grandezas, mas há vários caminhos pelos quais podemos fazer uma medição. E a escolha de um deles depende da necessidade e da possibilidade de cada situação. A questão agora é: como medir uma grandeza inacessível, como, por exemplo, a altura de uma torre ou de uma árvore, a largura de um rio ou a distância entre dois planetas? Dito isto, áreas de conhecimento como astronomia e engenharia lidam constantemente com situações nas quais os objetos estão situados em lugares inatingíveis. E sendo a astronomia uma ciência bastante desenvolvida na antiguidade, imagina-se que seus problemas tenham despertado nos estudiosos as primeiras noções da trigonometria. Observe este caso. Do alto de uma torre de uma plataforma marítima de petróleo, 45 metros de altura, forma-se um ângulo de 30 graus com a proa de um barco. A que distância o barco está da plataforma? Pois bem, este é um caso em que não é possível medir, e através da trigonometria podemos resolver a situação. Para isso, nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Observe agora este triângulo retângulo, isto é, ele possui um ângulo de 90 graus. Chamamos seus vértices de ABC. Agora imagine um ângulo alfa no vértice B. A distância de C até B, que podemos denotar por CB, nós chamamos de cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. E a distância de A até C, que podemos denotar por AC, nós chamamos de cateto oposto em relação ao ângulo alfa. E a distância de A até B, nós chamamos de hipotenusa. Lembremos que um triângulo é dito triângulo retângulo se e somente se valer Pitágoras. A definição do teorema de Pitágoras é basicamente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, como está representado na fórmula a seguir. Seja um triângulo retângulo hipotenusa A, catetos B e C, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas lembre-se, isso só é válido para o triângulo retângulo. A partir daí, nós podemos determinar o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo alfa. Para encontrar o seno de alfa, basta fazer o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para encontrar o cosseno de alfa, nós fazemos o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por fim, para encontrar a tangente de alfa, nós fazemos o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É importante salientar que o seno, cosseno e tangente de alfa dependem apenas do ângulo alfa, independentemente do tamanho do triângulo do qual alfa é um dos ângulos. Registrou? Bom, as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, elas se relacionam entre si de várias formas. Nós podemos citar a relação fundamental do triângulo retângulo, que é seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós temos também a relação de que se dois ângulos alfa e beta são complementares, isto é, alfa mais beta é igual a 90 graus, então o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta e vice-versa, e a tangente de alfa vai ser igual a 1 sobre a tangente de beta. Nós temos uma tabela com seno, cosseno e tangente do que nós chamamos de ângulos notáveis, que facilitam trabalhar com triângulos retângulos, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. São basicamente ângulos que mais irão aparecer em problemas e mais fáceis de trabalhar. Vale salientar que, como a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, e no caso do triângulo retângulo, um desses ângulos é 90 graus, o que em geral aparece nos problemas são os casos em que os outros dois ângulos serão 45 e 45 graus ou 30 e 60 graus. Logo, faz sentido encontrar um macete que nos dê uma maneira de trabalhar com esses ângulos notáveis. Veremos como montar essa tabela. Bom, fazendo uma tabela como esta,
colocando seno, cosseno e tangente na coluna da esquerda e os ângulos 30, 45 e 60 graus na primeira linha de cima, nós construímos de linha em linha da esquerda para a direita. Colocamos 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Fazemos tudo sobre 2 e colocamos raiz quadrada nos 2 e nos 3. Já na tangente é diferente. Nós fazemos raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Fácil, né? Bom, está pronta a nossa tabelinha dos ângulos notáveis. E assim, nós podemos trabalhar com esses ângulos sem precisar do auxílio de uma calculadora. Agora, lembra daquela questão que vimos no início? Agora já podemos resolver. O enunciado dizia: do alto de uma torre de uma plataforma marítima de petróleo de 45 metros de altura, forma-se um ângulo de 30 graus com a proa de um barco. A que distância o barco está da plataforma? Bom, a situação é exatamente como está na imagem. Note que 45 corresponde ao cateto adjacente em relação a 30 graus, e x, que é a medida que nós queremos encontrar, é o cateto oposto. E se nós conhecemos o ângulo, então nós podemos utilizar a tangente. Nós vamos fazer tangente de 30 graus igual a x sobre 45. Nós vimos na tabelinha, agora atrás, que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, nós colocamos raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 45. Considerando a raiz de 3 igual a 1,73, nós vamos obter que x é igual a 25,95 metros. Portanto, o barco está a 25,95 metros da plataforma. Outro caso é esse em que uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? A situação é como está na imagem. Note que 10 é a hipotenusa e x, que é a altura que desejamos encontrar, é o cateto oposto em relação a 30 graus. Sendo assim, nós podemos encontrar o valor de x através do seno de 30 graus. Então, nós fazemos o seno de 30 graus, igual a x sobre 10. Nós vimos na tabelinha, agora atrás, que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, 1 meio vai ser igual a x sobre 10, o que nos dá x igual a 5 metros. Logo, a pessoa eleva-se 5 metros verticalmente. Gostou? Bom, ficamos por aqui. Essa foi a aula de hoje e até a próxima!